gostaria primeiro de contextualizar, né? O Ministério Público, nas décadas final de 80 e 90, ele viveu um ambiente de muita intensidade política e de muitas disputas institucionais, né? E isso, com o passar dos anos, do próprio ano 80, até virou uma espécie de choque de gerações ou de pensamentos distintos. Isso, no final da década de 90, estava muito intensificado no âmbito da nossa instituição, né, dos nossos membros. E acabou refletindo ou repercutindo na associação. Então, a nossa candidatura, que era para ter sido uma candidatura de consenso no início, ela veio depois de vários episódios, depois de traumas muito significativos da instituição. Então, nós assumimos a gestão da associação em 2001 com um propósito muito claro, que era de reconstruir a associação, né? De fortalecer a associação, de trazer para o âmbito da Associação Mineira do Ministério Público o seu papel de protagonista das questões que sempre foram discutidas aqui, as grandes conquistas dos Ministérios Públicos, nacional inclusive, passaram por essa casa. E isso estava um pouco assim perdido em razão do próprio ambiente de disputa, né? Um ambiente de divergência institucional. Então, com a nossa proposta de gestão, inclusive trazendo na chapa as pessoas que me ajudaram muito nesse papel, pessoas que mantinham também a interlocução com os grupos que já estavam deixando um pouco o poder né, dentro do Ministério Público, como o Antônio Leal, o Newton Martins, um grande amigo, Marcos Viola de Carvalho, enfim, eram pessoas ligadas às gestões passadas, às gestões históricas na associação e estiveram conosco na chapa. Então, o nosso propósito era muito claro, né? Trazer os promotores de justiça, trazer a família, Ministério Público de Minas Gerais, para o convívio com o ambiente associativo, né? Trazer para o convívio da associação, tanto nas questões de lazer, que eram importantes até para a nossa convivência, quanto para as discussões institucionais. Então, esse foi o grande propósito que aqui estivemos, eu vou usar a expressão resgatar, mas sem ser injusto com os anteriores. Não é essa a ideia. É porque naquele momento, pontual, a associação estava um tanto quanto sendo vítima, na verdade, desse ambiente de disputa. Paralelamente às questões de disputas institucionais, e especificamente no ambiente da administração da associação, nós tivemos também uma queda na arrecadação anos antes, né, em virtude de uma lei que excluiu da participação das custas as entidades de classe, das custas processuais. E isso pesou muito na gestão da associação. Então, nós identificamos que a associação estava precisando de eu vou usar a expressão de repaginada, né, de uma modernizada. Tínhamos um prédio, temos uma espetacular sede, né? E nos empenhamos em fazer umas alterações aqui, tanto nesse prédio como em todas as nossas pousadas. Na pousada de Cabralha, principalmente, na pousada de Guapé, onde nós incrementamos uma quadra de tênis para que os colegas da região, eles frequentavam com assiduidade a pousada de Guapé, e nas instalações da associação. Nós começamos assim, num projeto, eu falo caseiro, né? Em reformas muito assim, artesanalmente feitas, de baixo para cima, desde divisórias e tal, até chegarmos a modernizar também algo que para o promotor de justiça aqui é muito importante, que é o Departamento de Saúde, com escritórios novos, com escritórios modernos, com ambiente moderno, né? O Carlos André era o nosso diretor da saúde e nós concluímos o nosso mandato fechando, assim, no meu entendimento, com uma modernização muito interessante. Modéstia à parte, né? Aí sob a batuta da Ruth também, que era a nossa diretora administrativa, e do Mauro Frado, que depois veio a ser presidente da associação no mandato seguinte e deu continuidade a muita coisa que vinha sendo feita, mas nós conseguimos assim organizar. A ideia era essa, não era embelezar
ou não era apenas embelezar, né? Que um ambiente esteticamente agradável facilita. Mas modernizar, nós mudamos a cara da associação, né? Com questões assim muito simbólicas. Por exemplo, nós, nas nossas mudanças, nós pensamos em deixar aberta a recepção para que o associado se dirigisse diretamente à mesa que lhe seria atendido, o que antigamente não acontecia. As pessoas ficavam um pouco postas para fora, postadas do lado de fora, melhor dizendo, e a ideia é exatamente essa. Com essa reforma, fazer uma inclusão dos associados, com que eles se sentissem mais parte, né, do que estava sendo feito aqui, do trabalho que a gente desenvolvia aqui, até para conhecer, né, o que a pessoa não conhece, ela acaba criticando. Então, conhecendo, vendo as dificuldades, ela entendia um pouco mais do que a gente estava fazendo. Pensamos isso sob o aspecto funcional, pensamos isso sob o aspecto de lazer, mas sempre com uma ideia: trazer o associado de volta, fazer com que as pessoas voltassem para a associação, fazer com que as diferenças ideológicas externas, né, não repercutissem aqui dentro, que aqui fosse um lugar de discussão, sim, claro, mas que não fosse um lugar de exclusão, de discriminação, em razão de qualquer posicionamento político institucional dos colegas. E, finalmente, junto com essa questão administrativa, partimos também por uma questão cultural, de trazer de volta o Congresso Estadual do Ministério Público e as publicações da JUS, né? Porque se as pessoas não estão participando, não tem como você fazer uma revista de membros do Ministério Público. Era difícil você motivar, né? Então nós retomamos o Congresso, assim, foi um evento espetacular, modéstia à parte novamente, mas espetacular em Ouro Preto, que teve uma adesão maciça dos membros do Ministério Público. E assim, eu lembro, me recordo como se fosse hoje, da minha surpresa com a adesão. Eu que no início titubeei de fazer o Congresso, porque ele, assim, o que não é usado atrofia, né? Ele não vinha sendo feito. Foi um congresso assim, fantástico, com um número inédito de teses, com a participação dos colegas, com os colegas discutindo ali, e num ambiente de extrema harmonia, de extrema convivência, né? E de extrema convergência institucional. Não entro na questão ideológica, e cada um tem a sua, eu sou muito democrata com relação a isso, mas um ambiente assim, de muita convergência de ideias sobre os aspectos institucionais. Isso para mim foi algo assim, muito marcante, né? E junto com esse congresso, aí voltando também para a questão de lazer, e apenas para dar uma ideia da dificuldade de romper a inércia, né? Nós conseguimos também voltar a realizar o nosso jantar de final de ano, o jantar anual do Ministério Público. Em alguns eventos anteriores, ele vinha sendo, assim, também um ambiente de muita discórdia, de muita disputa, e nesse jantar, no primeiro que nós fizemos, foi no Hotel Ouro Minas, foi um jantar, assim, mais uma vez também me surpreendeu muito com a quantidade de colegas vindo, principalmente colegas do interior, que, vamos chamar, estavam com preguiça de participar, de deslocar para Belo Horizonte. Então, assim, foi um ambiente de festividade que, para mim, pessoalmente, serviu como indicativo de que a gente estava conseguindo caminhar na direção certa, que a gente estava indo na direção, no caminho certo, né, para a convergência aqui. Após esse evento do nosso jantar, em que os colegas realmente, a gente havia feito alguma coisa no interior, mas que os colegas realmente começaram a sentir que a associação estava à disposição deles, né, estaria pronta para poder recebê-los. Nós tivemos um episódio muito marcante, muito dramático no Ministério Público, que foi o assassinato do Chico Lins. O Francisco, ele era nosso vice-presidente, né? Particularmente eu o conheci na minha terra, lá em Jabuticatubas,
Ele foi promotor por 3 anos, a gente teve uma convivência estreita em Jabuticatubas, tanto antes quanto depois do meu ingresso no Ministério Público. E a escolha do Francisco foi muito, assim, também, não foi por acaso, não foi meramente eleitoral, até porque ele não participava tanto assim, mas foi uma escolha pensando em alguém que pudesse alavancar a associação, a nossa administração, no aspecto técnico e cultural. O Francisco era uma pessoa de inteligência rara, né, de uma cultura rara, e que gostava disso, né? Então, com a sua perda, infelizmente, quando a gente acha, ou pensávamos que estaríamos prontos para avançar, nós tivemos um impacto institucional muito grande, né? Foi algo assim muito trágico para todo mundo, para a sociedade de uma maneira em geral. Agora imagina para nós aqui na associação que ele inclusive foi assassinado, ele estava na presidência no período em que foi assassinado. Eu estava de licença, de férias, e ele estava aqui ocupando a presidência da associação quando aconteceu o episódio. Então, assim, foi algo muito lamentável, muito traumático, né? E que, para a gestão, foi uma perda muito grande, porque era exatamente a pessoa que iria fazer deslanchar as questões culturais do Ministério Público. Então, precisamos de uma reorganização, buscamos na serenidade, invertemos um pouco, né? Buscamos na serenidade do também falecido Newton Martins, que era um promotor de justiça extraordinário, uma pessoa muito íntegra, muito serena, muito calma, para nos ajudar nesse momento. O Newton nos deu esse conforto administrativo, né? Um conforto para poder pensar, e estabilidade, o que nós buscamos no Newton, e partimos então para reconstruir realmente a questão no âmbito cultural. E aí as coisas, sob o aspecto de gestão, voltaram a engrenar. Depois, ao final, depois de vários eventos no interior, de outros congressos também, de uma participação muito intensa, nós tivemos a sorte, né, aí sim, de fecharmos o nosso mandato com a comemoração dos 50 anos da associação, né? Então, assim, foi um marco de meio século de existência, né? E eu costumo dizer que a associação é como pessoas, né? Assim, é uma pessoa jurídica, mas é como nós, da pessoa física. A gente tem momentos de altos e baixos. Felizmente, são muito mais vertentes de crescimento do que vertentes mesmo de necessidades ou de carência. E foi um período assim muito rico, pessoalmente, de crescimento interno, muito interessante, de conhecer melhor os colegas, conhecer melhor a vida dos aposentados, né? A vida, enfim, das pessoas envolvidas na associação. E que também aí uma outra questão que me ocorreu, e que eu acho que deveria ser lembrada, a associação, por uma questão de organização, ela ficou um pouco alijada do processo nacional, da CONAMP, do processo político no âmbito da CONAMP. Nós não tínhamos reeleições e tínhamos um mandato de 2 anos. Então, toda vez que tinha uma eleição na CONAMP, o presidente da associação tinha 3 meses de casa. Ora, nós tivemos muitos presidentes anteriores a mim, com muito maior representatividade à época na instituição. Castelar, Riane, Monteiro, o Amando, enfim, a Brita, e nenhum conseguiu ser presidente da CONAMP, né? O Nédens poderia ter sido presidente da CONAMP. E não conseguimos por quê? Porque tinham 3 meses de mandato no tempo da eleição. Então você iria disputar com alguém que já estava lá 1 ano e meio trabalhando. Isso fez com que nós mudássemos o nosso estatuto, permitindo a reeleição e mudando o prazo do mandato. Com isso, colocamos as pensionistas, é um pensamento meu,
Na época eu lembro que a Miriam Esteves defendeu essa ideia, mas eu sempre pensei assim, se a pensionista contribui para a associação, por que ela não pode votar? Né? Alguém falava, a pensionista ela não tem a vivência de um promotor, porque às vezes ela vai para o interior, acompanha o marido. É preconceito, né? O pensionista também não tem a vivência da promotora, porque ele vai para o interior, não acompanha a mulher, tal. E quem vive as questões institucionais é o membro, e não o cônjuge, né? Mas eu achava que com a participação, ainda que ela não tivesse a vivência do membro da instituição, ela tem a vivência própria, né? Ela tem a vivência de quem perdeu um companheiro de vida, ou uma companheira, e precisa continuar com a vida. Então aqui era para ser também um espaço dela. A Miriam Esteves, eu lembro que ela ponderou isso comigo, eu concordei plenamente com ela. Eu sempre, assim, enxergava isso um tanto quanto uma necessidade, porque elas convivem conosco, as pensionistas têm uma participação extraordinária. A gente fala as pensionistas porque no passado não existiam muitas mulheres promotoras, né? A maioria eram homens e a maioria das pensionistas eram mulheres. Então é um vício de linguagem. Mas a participação delas, assim, a inclusão delas também foi muito interessante e nos deu muita força, assim, para poder acreditar que deixamos a associação bem pujante. Se você me perguntar se eu faria tudo de novo, eu faria do mesmo jeito, talvez melhor. Porque quando você já conhece algumas dificuldades, né, pelo caminho, evidentemente que você vai evitá-las. Mas eu acho que a ideia foi vencedora, né? Hoje nós completamos 70 anos, muito melhor do que completamos os nossos 50 anos. E eu lembro também que o jargão dos 50 anos, né, ou a marca, é de que você faz parte dessa história. Mesmo antes de ter sido presidente da associação, eu me sentia como parte integrante do Ministério Público por conta da associação. Quando nós éramos aprovados no concurso, éramos recebidos aqui, éramos promotores do interior, eu principalmente, antes de ir para a casa dos pais, quando a gente passava, dava uma passada na associação para saber como que as coisas estavam acontecendo, para tomar uma cerveja, para jogar uma sinuca. Então, assim, a associação era um ambiente, e é um ambiente, eu falo institucional, mas é um ambiente, assim, quase que familiar, né? Quase que familiar. Mas é uma família, né? Nós somos uma família. Então, eu me sinto orgulhoso, sem modéstia, uma vez mais, de ter podido compreender o timing de fazer na verdade, eu vou usar assim, de ter sido um suporte, né? de ter dado um passo no sentido dessa convergência, no sentido dessa... Claro que a disputa é até necessária, eu não vou falar que ela é natural, não. As disputas são necessárias, mas a gente, no âmbito institucional, principalmente, o tempo nos ensina a participar dessas disputas, preservando a instituição. E eu acho que a instituição, a Associação Mineira do Ministério Público, ela hoje é uma instituição muito forte, ela é muito respeitada em todo o país, em razão da sua história, em razão das coisas que ela acabou conquistando, mas assim, eu espero estar vivo também, para que no aniversário dos 100 anos, né, ela esteja mais forte hoje, como hoje ela está mais forte do que no aniversário dos 50 anos. Então, ter podido colocar um tijolinho nesse suporte, nesse alicerce, para mim é muito gratificante, e eu falo em meu nome, e em nome assim, de todos aqueles e todas aquelas que estiveram conosco na chapa, que sem prejuízo de esquecer alguém, todos foram muito importantes naquele momento. Muito obrigado pela oportunidade.